Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 2. Bons estudos! Trabalho e paz. De mãos dadas é mais fácil. Dudu, o almoço tá na mesa. Ai, o que tem pra comer, mãe? Não precisa olhar o cardápio, meu senhor. O seu prato eu já preparei. Vai comendo que eu volto logo. Eu não vou comer tudo isso, não. Ah, vai sim, senhor. Coma tudo para poder ficar forte e crescer, tá? Ela fala isso desde quando eu nasci. Todos nós sabemos que é bom comer de tudo para ficar forte e poder crescer. Sabemos mesmo ou só ouvimos dizer? E por que não é bom fazer uma refeição com um só tipo de alimento? A teleaula de hoje vai responder essa questão ensinando. Por que a comida dá força e faz crescer? A relação entre uma alimentação rica em todos os nutrientes e um bom funcionamento do nosso corpo. Quais são os principais nutrientes? E também o que é desnutrição. Pronto? Então, bom apetite, porque a teleaula de biologia está na mesa. Ah, não. Não vai repetir a batata se não comer carne e salada. Ah, mãe, deixa eu comer batata frita. Batata frita também faz crescer. Claro, pros lados. Você pode até engordar, mas não vai ficar bem nutrido se comer só batata. É verdade, a gente pode comer uma quantidade suficiente de alimentos para não sentir fome e pode até ultrapassar o nosso peso ideal. Mas mesmo assim, ainda pode sofrer de desnutrição. Nós vamos conversar agora com a Malu, que é nutricionista aqui desta fábrica. Ela vai explicar pra gente o que é desnutrição. A desnutrição é uma doença causada por uma alimentação inadequada, isto é, uma alimentação que não fornece todos os tipos de nutrientes necessários para o bom funcionamento do nosso organismo. E quais são os nutrientes? Os nutrientes encontrados nos alimentos são proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas e sais minerais. Malu, mas quando uma pessoa apresenta um quadro de desnutrição? Quando a quantidade de alimentos ricos em algum tipo de nutrientes é insuficiente. A desnutrição pode apresentar um quadro leve ou extremamente grave. No Brasil, estima-se que a desnutrição atinja 32 milhões de pessoas. Você deveria estar contente de poder se alimentar tão bem. A comida é muito importante, principalmente para as crianças, Dudu. Ah, e por que principalmente para as crianças? A desnutrição é mais grave em crianças porque prejudica o desenvolvimento. A subalimentação pode afetar seriamente alguns órgãos, como o cérebro. E tanto crianças como adultos precisam de uma grande quantidade de nutrientes para possibilitar a manutenção dos órgãos que compõem o corpo. Os músculos, os ossos, o pulmão, o coração, o fígado. Nós vamos ver aqui dois tipos básicos de desnutrição: a desnutrição úmida e o marasmo. A desnutrição úmida é consequência de uma alimentação rica em carboidratos, porém pobre em proteínas, gorduras e vitaminas. A pessoa com desnutrição úmida não costuma apresentar perda de peso, mas isso acontece por causa do acúmulo de água, que provoca inchaço nas pernas, pés, rosto e barriga, devido à falta dos outros nutrientes. Mesmo que uma pessoa ingira grandes quantidades de carboidratos, eles não são capazes de substituir as funções exercidas por outros tipos de substâncias. Quando não há proteínas, lipídios e vitaminas nas refeições, faltam materiais para construir ou recuperar as células do organismo. E o que são células?
A célula são as unidades formadoras do corpo de todos os seres vivos. São tão pequenas que, para visualizar, só usando o microscópio. Vamos ver agora um modelo de célula animal. No interior da célula, ocorrem diversos processos que garantem o funcionamento e a sobrevivência dos seres vivos. Ah, pois eu nem ligo para as minhas células. Se eu não puder comer o que eu quero, eu não como. Pronto. Não come, não sai comigo. Gente que não come fica mole, desanimada, com marasmo. Marasmo é uma doença? Marasmo é o tipo de desnutrição que deixa a pessoa sem disposição para realizar as suas atividades. O marasmo ocorre quando não se ingere a quantidade suficiente de nenhum tipo de nutriente durante muito tempo. Com a falta de alimentos ricos em nutrientes, a pessoa está sempre com fome. Não cresce, fica muito magra, pega outras doenças com facilidade, a pele resseca e descama, os músculos ficam reduzidos. Malu, eu peso 54 quilos e no meu trabalho tenho uma atividade física moderada. Quanto e o que eu preciso comer para ficar bem nutrida? A necessidade alimentar diária, quer dizer, para 24 horas de uma pessoa com atividade moderada, é de alimentos que forneçam cerca de 50 quilocalorias por quilo de peso. Então, fazendo as contas, eu vou precisar de 2.700 quilocalorias por dia, é isso? Sim. De toda a energia que necessitamos durante as 24 horas do dia, 50 a 60% são provenientes de carboidratos, 25 a 35% de gorduras e 15% de proteínas. Os carboidratos você já conhece. Estão presentes nos pães, doces, massas. São fundamentais no processo de obtenção de energia. Garantem desde o trabalho físico mais intenso até as funções que realizamos no momento em que dormimos. Vamos ver a estrutura química do amido, um dos carboidratos mais frequentes na nossa alimentação. Por exemplo, existe amido no feijão, no arroz, na farinha de mandioca. As unidades formadoras do amido são sempre iguais, você nem precisa memorizar a fórmula. E o que se repete em cada unidade é uma substância conhecida, a glicose. Muitas frutas também contêm glicose, mas grande parte da glicose que o corpo utiliza vem do amido. Através da digestão, o amido ingerido é transformado em glicose e pode ser aproveitado pelas células. Outro grupo químico importante para a boa saúde do organismo são os lipídios. Este óleo de cozinha é um exemplo. Os lipídios também fornecem energia, mas exercem outras funções. Vamos destacar 3 delas. E qual que é a mais conhecida das funções dos lipídios? Servir como reservatório de energia. Uma parte da energia produzida a partir dos alimentos que comemos é transformada em gordura e armazenada para ser utilizada no momento em que o organismo precisar suprir energeticamente as nossas células. O principal local de armazenamento da gordura fica sob a pele. É o tecido adiposo, cujo acúmulo faz as pessoas engordarem. Uma outra função dos lipídios é a formação da camada que envolve a célula. A membrana celular é formada por lipídios e proteínas. E a terceira função dos lipídios é a sua relação com as vitaminas. Algumas vitaminas só podem ser absorvidas pelo organismo quando há lipídios no intestino. Veja um exemplo de molécula de lipídio. Se você comparar um lipídio com um amido, vai notar semelhanças e diferenças. A semelhança é que os átomos que compõem os dois são os mesmos. A diferença é o modo como eles estão combinados. Cada combinação tem suas propriedades e funções. Por causa das diferenças, os carboidratos não podem substituir os lipídios, o que reforça o que você viu no começo desta teleaula, sobre a necessidade de se variar os alimentos, e o que nos leva a outra substância nutriente, as proteínas. As proteínas são substâncias formadas por várias unidades, os aminoácidos. Os aminoácidos são capazes de se ligarem e formarem moléculas de vários tamanhos e funções. Vários tipos de proteínas, portanto. As funções das proteínas no corpo dos seres vivos são muitas. Vamos ver algumas. As proteínas estão presentes na membrana celular. São elas ajudadas pelos lipídios que dão às células a capacidade de alterar o seu formato, sem se romper. Além de fazer parte da estrutura das células, as proteínas também são reguladoras dos processos bioquímicos. Regular os processos bioquímicos quer dizer realizar cada uma das reações que ocorrem nas nossas células. Vamos ver que reações são essas. Vamos pensar um pouco.
Eu já vi alguns processos bioquímicos em outras aulas. A digestão é um. Ela transforma os alimentos que ingerimos. A reação para obter energia é outro processo bioquímico, assim como a reação para armazenar gorduras e a reação para aproveitar a energia armazenada nas gorduras. Além disso tudo, as proteínas participam também do combate aos invasores do nosso corpo, porque as proteínas formam os anticorpos que atuam na nossa defesa. A partir da transformação das proteínas que ingerimos como alimentos, formamos as nossas proteínas específicas para cada função. Dudu, você não tomou o seu suco? Já comeu pouca salada e ainda deixa o suco? Ah, precisa. Eu esqueci. Precisa sim, senhor. Suco contém vitaminas e sais minerais. E daí? A quantidade de vitaminas e sais minerais de que precisamos é pequena, mas se faltar pode dar raquitismo, escorbuto, anemia e uma série de outras doenças. Tanto as vitaminas quanto os sais minerais são chamados de micronutrientes. O corpo depende do bom funcionamento dos processos bioquímicos. Eles são responsáveis pela formação, crescimento e funcionamento das células e tecidos. E para tudo funcionar bem, é indispensável variar os nutrientes. Quer dizer que você tem que pensar em tudo isso quando vai planejar o cardápio das refeições que vão ser servidas aqui? É o meu trabalho. Todos os tipos de nutrientes são importantes e devem compor a dieta diária das pessoas. Somente com uma alimentação equilibrada estaremos menos sujeitos a problemas de saúde. Vamos ficar agora com a revisão para saber o que é preciso para ter uma alimentação equilibrada. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu as substâncias que compõem o nosso organismo: proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas e sais minerais. Aprendeu que uma alimentação equilibrada deve conter todos os nutrientes em proporção e que a falta de nutrientes ou o desequilíbrio na alimentação pode causar a desnutrição. No seu livro de biologia, você vai encontrar tabelas mostrando quais são os alimentos que fornecem os 4 tipos de nutrientes. Mais alguma coisa? É importante saber que uma alimentação adequada não é garantia contra todas as doenças, mas ajuda bastante a diminuir muito dos nossos problemas de saúde. Bom apetite! Até a próxima teleaula e tchau!